Oi, tudo bem com você? Letícia Chagas aqui para a nossa 10ª aula de leitura comentada. Hoje eu vou começar a falar português bem devagar, vamos fazer a aula com tranquilidade, falar de uma maneira bem clara. Certeza que você chegou até aqui estudando, fazendo tudo o que eu sugeri para você, você vai me entender tranquilamente. Então, hoje vamos começar a nossa primeira aula comentando os verbos, ou seja, estudando os verbos que vão aparecer nesse trecho da leitura. Vamos começar? Bom, antes de mais nada, eu quero explicar como vai ser a dinâmica dessa aula. Eu trouxe aqui 3 tabelas, tá? Com a terminação dos verbos ar, os verbos terminados e os verbos terminados em ir. A grande maioria desses verbos são os verbos regulares, ou seja, são verbos que eles não mudam muito o seu radical. Na hora que vamos flexionar eles, eles vão continuar quase igual, só mudando o final, tá? Então, eu quero também ressaltar outra coisa. Por que eu coloquei o tu junto com o você, o ele, o senhor ou a senhora? Embora tenham dos poucos lugares no Brasil onde falam tu, eu não poderia deixar de colocar o tu aqui nessa tabela, porque eu sou gaúcha, eu falo tu, algumas vezes eu falando tu, eu tento muito falar você, para vocês aprenderem a falar você, né? De vez em quando sai um tu. Mas, o que acontece? Nós, gaúchos, e outras pessoas que falam tu, acabamos conjugando o verbo como você. São poucas, raras as pessoas que conjugam o verbo como tem que ser, né? Assim como é conjugado no espanhol. Por exemplo, o verbo estar. Eu estou, né? Aqui, eu estou. Tu, você, ele, o senhor, a senhora, é está. Vou dizer assim. Na verdade, o tu é tu estás. Mas aqui a gente fala você, nem fala você está, é você tá. Nós acabamos sempre, né, na hora de falar, falando sempre de uma maneira mais simplificada. Então, você tá. Como você tá? Como você tá? E nós aqui no Sul também falamos, como tu tá? Dificilmente agora alguma pessoa vai falar, como tu estás? Só para não tirar ele de circulação, né? Tem respeito ao lugar onde eu moro. O tu, eu botei ali, mas dificilmente aqui no Brasil nós vamos falar tu e quando falamos tu, conjugamos como você, tá? Então agora, depois de explicado tudo isso, vamos direto começar a nossa aula. Então vamos para a nossa 10ª aula do livro da leitura comentada do livro Alquimista. Tá? Hoje, né, focando nos verbos. Eu coloquei aqui alguns verbos, que são verbos que eu escolhi. Né? Primeiro eu peguei os verbos regulares, porque depois eu vou fazer aulas especiais com os verbos irregulares mais usados, que é para não ficar muito difícil essa aula, que é a primeira. Então, começar. Talvez seja assim com todos nós, pensou o pastor. Então, o verbo pensar, tá? No passado. Pensou. Eu pensei. Tu, você, ele, ela, o senhor ou a senhora pensou. Nós pensamos. E vocês, eles, o senhor ou a senhora pensaram. Pensaram, tá? Então vamos lá. O verbo é pensar, tá? Então,
eu pensei, tu, você, ele, ela, o senhor ou a senhora pensou, nós pensamos, vocês, eles, elas, os senhores ou as senhoras pensaram, tá? Vamos continuar então. Até comigo, que não penso em outras mulheres desde que conheci a filha do comerciante. Olhou o céu e, pelos seus cálculos, chegaria à tarifa antes da hora do almoço. Olhou, então aqui o verbo também terminado em ar, tá? O verbo é olhar. Então, vamos conjugar aqui o passado, né? Que aqui está no passado, então vamos ver o passado. Eu olhei. Tu, você, ele, ela, o senhor ou a senhora olhou, né? Olhou para o céu. Quem olhou para o céu? Ele olhou para o céu, né? Olhou o céu. Nós olhamos. E vocês, eles, elas, os senhores e a senhora olharam. Então, por que eu estou fazendo assim, atentando pro final do verbo? Porque todos os verbos regulares que forem terminados em ar vão ter essa terminação. De tanto que a gente vai estudar isso aqui, os verbos regulares vão ser conjugados automaticamente quando vocês estiverem falando ou tentando formular alguma frase, algum texto em português. Vai ser automático. Por quê? Porque eles sempre vão ter a mesma terminação, assim como no espanhol. Então, vamos continuar. Lá poderia trocar seu livro por outro mais grosso, encher a garrafa de vinho e fazer a barba e cortar o cabelo. Tinha que estar pronto para seu encontro com a menina e não queria pensar na possibilidade de outro pastor ter chegado antes dele, com mais ovelhas para pedir sua mão. É justamente a possibilidade de realizar um sonho que torna a vida interessante. Refletiu enquanto olhava novamente o céu e apressava o passo. Tinha acabado de se lembrar que em Tarifa morava uma velha capaz de interpretar sonhos. E ele tinha tido um sonho repetido aquela noite. A velha conduziu o rapaz até um quarto no fundo da casa. Então, aqui nós temos um verbo, conduzir. Então, ele é terminado em ir. Vamos ver aqui a tabelinha onde temos o verbo ir, terminado em ir. Então, aqui o verbo é conduzir, tá bom? Então, eu conduzi. Tu, você, ele, a senhora, a senhora. Conduziram. Conduziram. E nós conduzimos. E vocês, eles, os senhores e as senhoras, conduziram. Tá? Então, aqui, eu conduzi. Tu, você, ele, a senhora, conduziram. Nós conduzimos. Vocês, eles, elas, os senhores ou as senhoras conduziram. Continuando. Separado da sala por uma cortina feita de tiras de plástico colorido. Lá dentro tinha uma mesa, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus e duas cadeiras. A velha se sentou e pediu que ele fizesse o mesmo. Depois segurou as duas mãos do rapaz e começou a rezar em voz baixa. Segurou. Então aqui os verbos vão estar quase todos no passado, mas vamos lá. Segurar. Agora já está fácil, né? Já vamos para o terceiro verbo terminado em ar. Então, eu segurei. Ele, tu, você, a senhora, as senhoras, segurou. E nós seguramos. Seguramos. Agora aqui eu só vou tirar o radical do verbo. O que é o radical? É a parte que não muda. Então, aqui no verbo olharam, ó, era o OLH. Agora, o verbo segurar vai ser o
Segur. Então aqui, seguraram, viu? Que fácil. Eu segurei, tu, você, ele, ela, a senhora segurou. Nós seguramos, vocês, eles, elas, os senhores ou as senhoras seguraram. Continuando. Parecia uma reza cigana. O rapaz já havia encontrado muitos ciganos pelo caminho. Os ciganos viajavam e, entretanto, não cuidavam de ovelhas. As pessoas diziam que a vida de um cigano era baseada em enganar os demais. Diziam também que eles tinham pacto com demônios e raptavam crianças para servirem de escravas em seus misteriosos acampamentos. Quando era pequeno, o rapaz sempre tinha morrido de medo de ser raptado pelos ciganos. E este temor antigo voltou enquanto a velha segurava suas mãos. Bom, aqui eu sublinhei o verbo voltou, mas eu acho que a gente já viu aqui voltar, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Bem. Olhou, pensou. É que são tantos verbos terminados em ar que eu achava que eu já tinha visto isso aqui. Mas, então vamos ver aqui o voltou. Vai ser bem fácil, tá? Eu vou só aqui, ó. O verbo é voltar, passado, voltar. Eu vou só apagar o radical, ou seja, aqui o radical, eu vou apagar o radical de segurar e vou botar o radical de voltar. Voltei. Olha ali, voltei. Aqui eu vou apagar aqui esse radical de segurar, que é o segur, e voltou. E vamos apagar o radical aqui, segur, e vamos botar o volt. Voltamos. Vamos apagar o segur e vamos botar o volt, que é voltaram. Então é eu voltei, tu, você, ele, ela, o senhor, a senhora voltou, nós voltamos, vocês, eles, elas, os senhores ou as senhoras voltaram. Voltando para o texto. Mas existe a imagem do Sagrado Coração de Jesus, pensou ele, procurando ficar mais calmo. Não queria que sua mão começasse a tremer e a velha percebesse seu medo. Rezou um Pai Nosso em silêncio. Agora o verbo é rezar. Rezar. Então, vamos apagar aqui o volt e vamos botar rez. Rezei. Vamos apagar o volt e vamos botar o rez. Rezou. Vamos apagar o volt e vamos botar o rez. Rezamos. Aqui também. Então, como é que ficou? Eu rezei, tu, você, ele, ela, o senhor, a senhora rezou, nós rezamos, vocês, eles, elas, os senhores ou as senhoras rezaram. Então, aqui a gente já tá super craque nos verbos terminados em ar, né? Mas vamos continuar. Que interessante, disse a velha, sem tirar os olhos da mão do rapaz. Então, aqui o verbo é terminado em er. O verbo é dizer. Então, eu disse, o radical sai o Z e entra os dois S's. Disse. Eu disse. Tu, você, ele, ela, o senhor ou a senhora disse. E nós dissemos. Vocês, eles, os senhores ou as senhoras disseram. Eu disse. Tu, você, ele, ela, o senhor ou a senhora disse. Nós dissemos. Vocês, eles, elas, os senhores ou as senhoras disseram. Lá.
e voltou a ficar quieta. O rapaz estava ficando nervoso. Então, o verbo é estar e está no pretérito imperfeito, que é estava, eu estava, tu, você, ele, ela, o senhor, a senhora estava, nós estávamos, e vocês, eles, elas, os senhores, as senhoras estavam. Suas mãos começaram involuntariamente a tremer e a velha percebeu. Ele puxou as mãos rapidamente. Não vim aqui para ler as mãos, disse, já arrependido de ter entrado naquela casa. Pensou por um momento que era melhor pagar a consulta e ir-se embora, sem saber de nada. Estava dando importância demais a um sonho repetido. Você veio saber de sonhos, respondeu a velha. Então aqui é responder. Aqui, tá, aqui. Responder. Responder. Vamos apagar aqui o eu. Respondi. Tu, você, ele, ela, o senhor ou a senhora. Respondeu. Nós respondemos. Respondemos. E vocês responderam. Vocês, eles, elas, os senhores ou a senhora. Responderam. Eu respondi. Tu, você, ele, ela, o senhor, a senhora respondeu. Nós respondemos. Vocês, eles, elas, os senhores ou as senhoras responderam. E os sonhos são a linguagem de Deus. Quando ele fala a linguagem do mundo, eu posso interpretar. Mas se ele falar a linguagem de sua alma, só você pode entender. E vou cobrar a consulta de qualquer maneira. Outro truque, pensou o rapaz. Entretanto, resolveu arriscar. Um pastor corre sempre o risco dos lobos ou da seca. E isto é que faz a profissão de pastor mais excitante. Tive o mesmo sonho 2 vezes. Então, aqui é ter. O verbo é ter. Ter e passado. Ter. Eu tive. Tu, você, ele, ela, o senhor ou a senhora teve. Nós tivemos. E vocês, eles, elas, os senhores ou a senhora tiveram. Eu tive. Tu, você, ele, ela, o senhor, a senhora teve. Nós tivemos. E vocês, eles, elas, os senhores ou as senhoras tiveram. Sonhei que estava num pasto com minhas ovelhas quando aparecia uma criança. Então vamos lá, o verbo é sonhar, terminado em ar. Então aqui, eu, é pretérito perfeito, eu sonhei. Tu, você, ele, ela, o senhor ou a senhora, sonhou. Nós sonhamos. Vocês, eles, elas, os senhores ou a senhora sonharam. Eu sonhei, você sonhou, nós sonhamos, vocês sonharam. E começava a brincar com os animais. Não gosto que mexam nas minhas ovelhas, elas ficam com medo de estranhos. Mas as crianças sempre conseguem mexer com os animais sem que eles se assustem. Não sei por quê. Não sei como os animais sabem a idade dos seres humanos. Volte para seu sonho.
disse a velha. Tenho uma panela no fogo. Então, aqui o verbo também ter, só que está no presente. Eu tenho. Tenho. Tu, você, ele, ela, o senhor ou a senhora. Tem. Tem. Nós temos. Temos. E vocês, eles, os senhores ou as senhoras, elas. Aqui é tem também. Mas para dizer que é plural, tem esse acentinho aqui, do chapeuzinho, acento circunflexo. Esse acentinho quer dizer que está no plural, né? Tem alguns verbos, por exemplo, ler é você lê, leu, lê. Não, deixa eu ver outro verbo aqui. Enfim, agora eu não vou lembrar de um exemplo aqui, teria que ver melhor. Mas às vezes esse e duplica e às vezes essa duplicação é sinalizada por esse acento. Então vai depender do contexto. Na hora de falar, você sempre tem. Você tem, vocês têm, né? Fácil. Na hora de falar é fácil. Além disso, você tem pouco dinheiro e não pode comprar todo o meu tempo. A criança continuava a brincar com as ovelhas por algum tempo, continuou o rapaz, um pouco constrangido. E de repente me pegava pelas mãos e me levava até as pirâmides do Egito. Então, terminamos mais uma aula de leitura comentada, dessa vez focada em verbos. Vamos ter mais outras aulas também focadas em verbos. E aos poucos, avançando na leitura, dessa vez fazer uma aula com verbos, mais leitura, foco. E é assim que vai aprender cada vez mais. Lendo, o nosso vocabulário. E eu acredito bastante esforço, bastante estudo, vocês vão pegar qualquer verbo que vocês quiserem. Aqui nessa aula abaixo, quais as suas dificuldades com verbos, exercitar, porque na verdade aqui temos que porque a dinâmica portuguesa para conjugar os verbos é muito parecida com o espanhol. Então você só precisa dessa semelhança e automaticamente vai começar a conjugar assim, naturalmente. Falar. Sempre também dando atenção aos verbos irregulares, como assim também são bem diferentes no espanhol, eles também são bem diferentes no português. Eles vão ter verbos que vão mudar totalmente o radical. Mas a gente também vai trazer aqui, né, no canal de comunicação, aqui no curso, todos esses verbos, tá bom? Não precisa se preocupar, vai estudar junto. Eu vou estar aqui para te auxiliar nesses verbos também. Forte abraço da Prof. Lete e deixa um comentário aqui, deixa também, compartilha e até a próxima aula. Ah, não esquece de estudar, estuda bastante, escuta bastante, eu sempre digo, é isso que vai fazer ter a fluência. Beijo e um abraço.